Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado porque o Senhor é aquele que está no controle das nossas vidas. Obrigado pelo dia que o Senhor nos deu, por tudo aquilo que o Senhor proporcionou para cada um de nós. O Senhor conhece as nossas realidades, Pai, e nós confiamos e esperamos inteiramente na sua graça. Pedimos que o Senhor esteja conosco, com a vida do pastor Fernando, abra o nosso entendimento, submetemos esse tempo de estudo bíblico, Pai, a tua palavra, que o teu Espírito possa permear os nossos corações, abrir o nosso entendimento, para que a gente possa entender conforme a tua palavra, conforme a tua vontade, Pai. Que o Senhor abençoe e nos dê um encontro realmente com graça e que possamos sair daqui mais edificados do que entramos. É isso que nós oramos e já te agradecemos por todos aqueles que depois virão esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. E aí, Fernandão? Gente, então, boa noite. Nós vamos prosseguir no nosso estudo de escatologia e doutrina dos últimos dias. Na última ministração, nós havíamos falado sobre as interpretações em relação à questão escatológica. Nós havíamos citado sobre o preterismo, o idealismo, o historicismo, o futurismo. Falamos também em relação ao milênio, sobre o amilenismo, o pré-milenismo, o pós-milenismo. Em relação à tribulação, nós falamos do pré-tribulacionismo, do mesotribulacionismo e do pós-tribulacionismo também. Hoje, nós ficamos de tentar mostrar de alguma forma para vocês a linha doutrinária que eu creio que, dentro da hermenêutica mais correta, no meu entendimento, seria a mais correta. Na verdade, eu penso da maneira do futurismo, do pré-tribulacionismo e do pré-milenismo. Como nós tínhamos falado, então, na ministração passada, nosso intuito de tentar mostrar o porquê de sermos pré-tribulacionistas, nós vamos iniciar hoje, então, alguns pontos que, se nós aprofundarmos nele, nós vamos ter um entendimento, eu penso, que vai nos levar realmente a crer que a igreja não irá passar pela grande tribulação. Mas nós vamos analisar alguns pontos sobre isso. Antes de nós entrarmos nos pontos, eu queria ler uma passagem bíblica que é muito relevante, aliás, em Isaías, capítulo 13. Vou ler a partir do versículo 8, versículo 9. Porque esse texto de Isaías, capítulo 13, versículo 9, ele nos dá mais ou menos uma imagem da grande tribulação e de alguns termos que no Velho Testamento é muito comum. Então, quando nós estivermos falando aqui sobre a questão do arrebatamento pré-tribulacional, é importante nós termos em mente alguns termos que são usados com muita propriedade e com muita frequência no Velho Testamento. Em Isaías 13, a partir do 9, diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Preste atenção no versículo 11. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos. Vou repetir, por causa da ira do Senhor dos Exércitos. E por causa do dia do seu ardente furor.
Então, é importante nós ressaltarmos aqui, se nós fizermos uma leitura cuidadosa no Velho Testamento, principalmente nos profetas menores também, nós vamos ver que essa terminologia, o dia do Senhor, na verdade, se trata de um período de tempo, não é propriamente um dia. O dia do Senhor é um termo muito comum usado no Velho Testamento, que, na verdade, se refere à grande tribulação. Então, quando se fala o dia do Senhor em várias passagens dos profetas do Velho Testamento, inclusive nos profetas menores, quando se diz o dia do Senhor, está se referindo a um período de tempo, que, na verdade, é a grande tribulação e a tribulação também. O período de 7 anos profetizado no livro de Daniel, capítulo 9. Então, quando se usa o termo dia do Senhor, e também se usa a expressão o dia da ira. Então, essa expressão, o dia da ira, a ira de Deus e o dia do Senhor, são termos usados referentes à grande tribulação que viria no futuro. Então, no Velho Testamento, existem inúmeras passagens dos profetas menores, os profetas maiores também, Isaías, Ezequiel, Daniel, todos, de uma certa forma, profetizaram sobre a grande tribulação e sobre os eventos apocalípticos. Lembrando, irmãos, que cerca de 30% das escrituras constitui-se de profecia. Mais de 30% das escrituras se constituem de profecias. Então, isso mostra a importância que profecia, que escatologia, eventos futuros têm do ponto de vista divino. Mais de 30% das escrituras se referem ao tempo dos fins, a profecias. Então, vamos deixar bem claro aqui, então, que a expressão o dia do Senhor não é necessariamente um dia, mas é um período de tempo que se refere à grande tribulação. E quando fala o dia da ira, esse dia da ira também é uma expressão que está se referindo à tribulação, ao tempo de 7 anos, profetizado também pelo profeta Daniel. Então, o primeiro ponto que eu queria pontuar, que eu queria enfatizar para vocês, o porquê que eu creio que nós não iremos passar pela grande tribulação, que o arrebatamento é pré-tribulacional, é porque a tribulação ela é um tempo de juízo para o mundo, como nós lemos aqui, em Isaías 13, e várias outras passagens também, se você quiser anotar aí, Jeremias capítulo 37, diz que a tribulação também seria um tempo de angústia, é chamado de tempo de angústia de Jacó, se referindo a um tempo específico de juízo sobre a nação de Israel e sobre o mundo. Então, na verdade, a tribulação é um tempo de juízo sobre o mundo. Isso você pode ver também em Isaías, capítulo 24, quando Deus diz a Isaías que ele tem uma contenda com os moradores da terra. Porque o que prevalece é só o prevaricar, é o matar, roubar, a maldade que havia na terra. E Isaías 24 diz também que a terra cambaleia e se murcha. Então, fala sobre a situação da terra. É importante, então, nós observarmos. Eu vou ler também Daniel 9, 24, que é um texto áureo, dentro do que nós temos estudado aqui. Daniel, capítulo 9, versículo 24. Vou ler rapidamente também 2 textos para a gente entender de uma maneira bem clara. Daniel 9, 24 diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão. Aí ele continua dizendo, mas só para entendermos que Daniel, o anjo Gabriel, disse para Daniel que havia 70 semanas determinadas sobre o povo de Israel. E no versículo 27, fala que o anticristo, diz assim, ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, na verdade, o que nós precisamos entender?
que, como nós temos até aprendido na hermenêutica, que a Bíblia explica a Bíblia, que a Bíblia é um todo, que nos profetas menores, Daniel, Ezequiel, se você fizer uma leitura cuidadosa em relação ao tempo do fim, você vai ver, então, que o tempo da tribulação é um tempo de juízo de Deus, em primeiro lugar, para o povo de Israel. E, em segundo lugar, como nós lemos também lá em Isaías, capítulo 13, é um tempo de juízo para o mundo ímpio. Nós lemos lá em Isaías 13 que seria um tempo de julgamento, que Deus faria cessar a arrogância dos atrevidos e iria julgar o mundo de uma maneira muito severa. Então, um dos primeiros motivos que eu, particularmente, penso que a igreja não irá passar pela tribulação, esse é o ponto número 1, que se você, então, fizer um exame minucioso, você não vai ver nenhuma passagem clara dizendo como se a tribulação fosse para a igreja. Pelo contrário, você vai ver em várias passagens bíblicas, principalmente do Velho Testamento, mostrando que a grande tribulação e a tribulação, entenda-se também, irmãos, que quando nós estamos falando dos 7 anos, a primeira metade desses 7 anos nós chamamos de tribulação. E a última metade nós chamamos de grande tribulação, porque será o período de tempo mais difícil desses 7 anos, que Jesus disse especificamente que seria um tempo que nunca houve e nunca haverá, esses últimos 3 anos e meio da tribulação. Nós convencionamos, então, dizer que a primeira metade de 3 anos e meio nós chamamos de tribulação, e os 3 anos e meio últimos nós chamamos de grande tribulação, porque vai ser um tempo mais severo, mais difícil. Então, nós entendemos pelas Escrituras que a tribulação em si é um tempo de juízo para Israel, de tratamento muito severo para Israel e para o mundo ímpio. Não há menção da igreja nesse tratamento, nesse tempo. Então, esse é o primeiro motivo de eu crer que a tribulação não vai ser um tempo que a igreja vai estar presente. Então, esse é o primeiro motivo, é o motivo número 1. Motivo número 2 é quando Jesus fala sobre o final dos tempos também, nos evangelhos. Jesus diz o seguinte, ele faz uma comparação dizendo que a sua vinda, o tempo dos fins, seria semelhante à época de Noé e também em relação à época de Ló. É importante a gente observar que, provavelmente, quando Jesus falou que o tempo do fim, o final, seria semelhante à época de Noé, eu creio particularmente que não diz respeito só ao fato da iniquidade que estaria naqueles dias, da maldade que estaria naqueles dias, mas também ao fato que, quando Noé foi avisado do dilúvio que haveria de vir sobre o mundo, faz menção da arca. E a arca foi um livramento para Noé e para a sua família. Então, nós sabemos, pelas Escrituras, que a arca livrou Noé do juízo que houve sobre aquele mundo. Então, Noé, de uma maneira divina, ele foi livre do juízo que veio sobre o mundo. Da mesma forma, Ló, quando Deus anunciou que Sodoma e Gomorra seriam destruídas, Ló também foi livre, porque ele foi visto como justo. Então, o que dá a entender as Escrituras, é que Deus tem uma maneira de livrar o justo no meio de uma situação de juízo. Aconteceu também quando Josué foi tomar a cidade de Jericó, e a prostituta Raabe, por algum motivo, porque ela teve uma posição de fé e de auxílio ao povo judeu, Raabe também, ela foi livre também do juízo que houve. Então, nós vimos também no estudo de hermenêutica que uma das formas de você
interpretar as Escrituras seria você também ver sobre o caráter de Deus, a maneira como Deus age e os caminhos de Deus e o caráter dele. E nós vemos pelas Escrituras que, em relação a juízo, nas situações mais específicas que existem na Bíblia, Deus sempre, em momentos de juízo, libertou o justo, livrou o justo do juízo. Nós não estamos falando aqui de provações, de situações difíceis da vida, porque em relação às situações da vida, todos nós estamos nivelados debaixo da queda, em relação à doença, em relação a situações difíceis, mas em relação a juízo, a gente vê, por exemplo, que a arca, a impressão que nós temos é que ela foi um tipo de Cristo. Assim como ela foi livramento para o justo Noé e sua família, o arrebatamento também vai ser um livramento para o juízo que há de vir, especificamente sobre o mundo ímpio, e também o juízo que virá em relação a Israel. Então, é importante nós observarmos o modo de Deus agir, de sempre em situações de juízo, Deus trazer um livramento. Então, esse é um outro motivo que eu creio que a igreja não irá passar, o segundo motivo que a igreja não irá passar pela grande tribulação. Podemos avançar mais um pouco. Então, nós falamos de duas situações já em relação a essa questão do arrebatamento pré-tribulacional. Nós falamos, então, da questão da tribulação ser um tempo de juízo para Israel e para o mundo gentílico, para o mundo, de uma certa forma. Então, terminamos de falar agora que Jesus diz que o tempo do fim seria como na época de Noé e na época de Ló, e mostramos, então, que Deus trouxe livramento para Noé e para Ló no momento de juízo. Então, não parece ser um modo de Deus operar em fato de trazer juízo da mesma forma para o mesmo tipo, usando o mesmo tipo de peso e o mesmo tipo de medida. Deus, então, parece, nas Escrituras, querer mostrar que, nos momentos de juízo, ele livra o justo. Então, como a tribulação é um tempo de juízo para o mundo e para Israel, não parece ser razoável a igreja passar por esse juízo. O terceiro momento, um terceiro ponto que eu gostaria, então, de enfatizar sobre essa questão seria uma coisa simples, um outro raciocínio simples, que é o seguinte: figuradamente, de uma maneira alegórica, a Bíblia chama Jesus de noivo e a igreja de noiva. Então, se Jesus é o noivo, esse é um terceiro ponto que nós estamos analisando aqui, e a igreja é a noiva, não parece razoável a gente crer que, num casamento, o noivo venha buscar uma noiva que tenha sido surrada, que passe por um momento de um juízo muito severo. Porque no livro de Apocalipse mostra um momento que vai haver as bodas do Cordeiro. E o que muitos estudiosos creem, que essas bodas, que seria o casamento de Cristo com a igreja, figuradamente falando, a reunião dos crentes com Jesus, o que a gente dá a entender, o que muitos estudiosos creem, é que durante a grande tribulação que vai estar acontecendo aqui na Terra, e a tribulação, nos céus estará havendo as bodas do Cordeiro, que é um tempo de, vamos dizer, de reunião do casamento entre Cristo e a sua noiva. Então, não parece razoável que Cristo venha buscar uma noiva que venha passar por um tempo de juízo. Porque durante 2000 anos, que é o tempo que a igreja aproximadamente tem aqui na Terra, a igreja já tem passado por muitas provações. Inclusive, na nossa dispensação que nós estamos vivendo, não são poucos os irmãos que têm pagado um preço com a vida em países onde existe a perseguição religiosa.
Então, muitos irmãos já têm sido provados ao ponto de terem que dar a vida. E durante toda a história da igreja também, a gente já mencionou em ministrações passadas, que houve a Inquisição, houve cruzadas, houve os primeiros séculos da igreja, houve muita perseguição. A época do Coliseu, a época de Nero, que onde a igreja já teve que pagar um preço muito alto pelo seu testemunho. Então, não parece razoável que Jesus venha buscar uma noiva surrada, uma noiva que tenha que passar por um juízo muito forte, um tratamento muito forte no momento em que ele for vir buscar essa igreja. Essa é uma terceira colocação. Um quarto ponto que é importante nós analisarmos, se encontra em 1 Tessalonicenses 5:9. Isso aí já é uma passagem bíblica que nos dá uma amostragem desse entendimento, que a igreja não vai passar pela tribulação. É importante a gente ler esse versículo para ficar bem claro. 1 Tessalonicenses 5:9. Eu vou ler porque é um versículo bem categórico também. Ele é bem. Eu vou ler o texto, então, de Tessalonicenses 5:9. Diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os irmãos lembram que esse termo, a ira, no Velho Testamento, se refere ao tempo da tribulação. Então, está escrito que Deus, esse é um trecho, um texto muito forte. Ele está falando sobre o final dos tempos, no contexto. Se você ler o contexto aqui de 1 Tessalonicenses, até no versículo 8, diz assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça de fé e amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui Paulo está falando claramente que Deus não nos destinou para a ira. E nós lemos lá em Isaías, no início. Então, nós havíamos lido no início em Isaías que, quando fala sobre a ira, é o período da tribulação. Por isso, então, que Paulo aqui, já conhecendo essa terminologia do Velho Testamento, ele diz, então, que Deus não nos destinou para a ira. Então, se Deus não nos destinou para a ira, o que seria o escape dessa ira? O arrebatamento. Não existe outro escape.